Olá, pessoal. Eu sou Eugênio, da cidade de Pedro Leopoldo, colaborador do Centro Espírita Meimei, Casa de Chico Xavier. Estamos iniciando hoje um estudo sobre a mediunidade em ação, no qual fizemos a apresentação em dias anteriores. Quem quiser saber o conteúdo dos estudos, pode visitar aí o canal com o tema Mediunidade em Ação, apresentação. Nosso objetivo é compartilhar nesses estudos a parte teórica e prática da mediunidade, visando os trabalhos mediúnicos na Casa Espírita. Conto com vocês para estarmos juntos semanalmente nesses estudos. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com o episódio número 1, que vamos falar sobre as teorias da mediunidade, né? Estaremos trazendo nesse episódio as teorias da mediunidade nesse episódio número 1. Então, vamos lá, pessoal. Bom, a mediunidade, ela é estudada através dos tempos, mas como dissemos já na nossa apresentação, o nosso intuito é trazer o estudo da mediunidade segundo, né, o nosso mestre Allan Kardec e as obras que são subsequentes, com a de Chico Xavier, principalmente. Então, as teorias da mediunidade, ao longo do tempo, e algumas perduram até hoje, né, pela incompreensão ou pela própria mesmo visão que cada um tem de acordo com sua fé, com seu estudo, com seu entendimento. Então, nós vamos apresentar algumas aqui só para a gente situar a mentalidade em torno da mediunidade. Nós temos a teoria da mistificação, né? Que tudo é resultado de arranjar habilidade mecânica, truques, ou seja, seria a fraude. A ilusão seria a manipulação, né? Nada real. A gente trabalha com ilusionismo, como tem os ilusionistas, né? Que fazem as suas apresentações. A demoníaca, né, que tudo é obra do diabo, foi instalada pela fé, né, pela fé cristã, no sentido de que existe um Deus, que existe o diabo que combate, e o diabo ele se apresenta como quer, da maneira que ele quer, através daqueles em que ele tem um domínio, né, mais espiritual, digamos assim. E vamos ter também, nas teorias da mediunidade, a loucura. Os médiuns são indivíduos, né, com perturbações mentais, ou loucos, como diz, né, uns mais pacíficos, outros menos agressivos. Então, a mediunidade foi tratada durante muito tempo também dessa forma, onde aqueles médiuns que tinham manifestações de espíritos através, né, do seu canal mediúnico, eram tratados como loucos, né, numa intensidade muito maior do que nos dias de hoje, porque com a própria evolução do ser, da espiritualidade, da ciência, né, nós temos obtido resultados melhores, e as pessoas também quebraram um pouco do preconceito sobre isso e procuram os recursos espirituais para a própria cura da obsessão. Né? Nós vamos lembrar aqui que a irmã do Chico Xavier, né, através desse processo obsessivo do desequilíbrio mediúnico, foi socorrida por médiuns, o que levou o Chico Xavier a ser introduzido no trabalho mediúnico e na doutrina espírita, trazendo essa obra exemplos magnânimos para todos nós. Né? O automatismo psicológico seria a exteriorização de alguma ideia interior. Então, seria a manifestação do subconsciente individual. Eu externando, como naquele momento, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de uma forma adversa, muitas vezes, à minha conduta. O animismo, ele sofre um desdobramento da consciência, que se coloca fora do corpo físico, formando um centro de força que produz fenômenos. O animismo, nós vamos estudar um pouco mais adiante, com mais propriedade, mas o animismo, ele é um tipo de manifestação da personalidade, né, do próprio médium,
em vidas anteriores ou mesmo em situações atuais, mas com ele inconsciente dessa realidade. Então, é como se fosse uma personalidade diferente manifestando através do médium. E o animismo, ele faz parte do fenômeno mediúnico, né? E como a gente vai estudar mais detalhadamente mais adiante. E nós ficamos com a teoria espírita, ou seja, né, que todo indivíduo ele tem essa faculdade mediúnica que permite a manifestação dos espíritos, como estudou Kardec ao longo do seu trabalho, da sua codificação, que chega a todos nós de uma forma que nos orienta melhor. Né? Ele começa os seus estudos no ano de 1854, ele aplicou o método da experimentação, identificou os espíritos, interrogou-os e foi formando a codificação espírita, que ele nos legou a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos. Né? O Hipólito Rivail Denizar usa o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar a sua obra literária, científica, anterior à codificação e apresentação do Livro dos Espíritos, iniciando, assim, um marco, uma história, né? Tanto espiritual como na nossa civilização, que é a vida, né? A realidade da vida do plano espiritual, que foi sendo ampliada dentro das obras espíritas. Então, Kardec ele atestou essa possibilidade, ele estudou, ele experimentou, ele compilou e nos legou como missionário que foi para nos trazer a doutrina dos espíritos. Então, nós temos aí, né? Nós temos aí o Pentateuco, que começa com o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nós vamos trazer também, para o nosso entendimento, aquilo que nós já conversamos na apresentação, para nos situarmos melhor nas nossas propostas de estudo, que é a questão, né, da pergunta que Kardec faz no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, a Espíritos. Ele nos pergunta, para que iniciemos qualquer estudo espírita, nós temos que ter essas 3 respostas muito bem solidificadas. Se cremos em Deus, se cremos que somos, né, que temos uma alma, ou seja, que somos corpo e espírito, e se nós acreditamos na sobrevivência dessa alma após a morte. Essa é a base da doutrina espiritualista, da doutrina cristã. A partir daí, os nossos estudos se intensificam, né, nessas possibilidades dessa alma após a morte, concebendo essas 3 perguntas positivamente, segundo Kardec, sem nenhuma dúvida, né? E aí nós vamos para a 4ª, né? Aí nós vamos estudar se o espírito pode comunicar-se, né, com o homem em trocas de ideias, sabendo que todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, né? E como eu disse no anterior, para penetrar o mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Então, aí está a proposta mais efetiva dos nossos estudos a partir de agora. Então, para que a gente tenha uma compreensão dessa fala, nós vamos aqui apresentar para todos nós, né, a questão sobre Deus, Espírito e matéria. Então, credes em Deus já foi uma resposta positiva, né? Se nós temos corpo e espírito, nós já temos que nos entender. Então, os espíritos classificam esses 3 elementos gerais do universo, que seria a nossa trindade, né? Os nossos estudos apontam para esses caminhos, né? Deus, Espírito e matéria, na sua constituição. Nós criados à imagem e semelhança de Deus, né?
mas Deus criou um espírito simples e ignorante para atingir a perfeição, depois é classificado como seres inteligentes da criação. E a matéria é estudada, né, intensamente pela ciência, que vem comprovando e é o caminho para a descoberta do espírito, né? Porque hoje nós sabemos que é a meta da ciência um dia descobrir e identificar as questões espirituais. Nessa trindade que nós vamos ver a partir de agora. Nós temos aqui, meus amigos, um outro elemento que vai nos explicar muita coisa a partir de agora. O que o espírito, como eles falam, é uma centelha. Falta elementos para nos classificar o espírito na sua essência, nesse sentido, da sua constituição, porque ele faz parte de um plano espiritual que nós estamos indo penetrar aos poucos. E a matéria é um estudo científico que vê a origem de tudo, que é material, que estuda e está fazendo, e chega aonde? Num ponto chamado energia. Nós vamos falar aqui do fluido cósmico universal, para que a gente possa entender um outro corpo que nós temos, dentre muitos. Mas, como o nosso foco é mediunidade, nós vamos convergir todo o nosso entendimento para essas manifestações. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações constituem variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec na Gênesis. E apresenta dois estados, de eterização, que é direto do plano espiritual, e da materialização, né, transformação em matéria tangível. É o que a gente vê todas as suas manifestações no plano físico. Então, a partir dessa matéria-prima chamada fluido cósmico universal, nós vamos ter as modificações fluídicas que vão permitir a constituição da matéria com suas propriedades, né? Para que a gente possa compreender tudo isso. E o que ainda fala Kardec no Livro dos Espíritos? Né? Que esse fluido é intermediário entre o espírito e a matéria. É o agente de que o espírito utiliza. Então, o espírito, para se manifestar na matéria, ele utiliza esse fluido cósmico universal, evidentemente, com as modificações necessárias para tal e para cada estado da matéria. Ok? Então, isso aí, gente, nós vamos falar muito ao longo da nossa conversa sobre a manifestação mediúnica. Então, vamos guardar bem isso aí, essa trindade, Deus, Espírito e Matéria, o fluido cósmico universal, para que a gente possa compreender essa trindade agora. Além do corpo e espírito, sendo o fluido cósmico universal agente para o acesso do espírito à matéria, nós vamos ter um corpo espiritual que chama perispírito, que é uma das modificações do fluido cósmico universal. Como nós falamos, o fluido cósmico ele surge na eterização direto do plano espiritual e vai se modificando na formação da matéria. Então, o perispírito ele tem propriedades espirituais e propriedades materiais para se ligar ao corpo. Então, o espírito, ele é revestido, podemos assim dizer, do corpo perispiritual, que vai dar as formas da matéria, que vai dar a possibilidade da manifestação do espírito no corpo físico, e assim por diante. Então, o perispírito, ele é um agente. Então, nós temos que guardar bem essa fala, porque se nós vamos falar em manifestação, de utilização do vaso físico para a manifestação do espírito, o perispírito ele toma um papel preponderante, principal, para os nossos estudos. Ok, amigos? Então, essa aí é uma parte bem introdutória para que a gente possa compreender a manifestação mediúnica. Falando em fluidos, vamos definir bem
a nossa compreensão em torno disso. Vamos botar a tela toda. Fluido denomina manifestações energéticas trabalhadas em um processo orgânico perispiritual, sabemos aí o perispírito, são energias que recebem essa denominação especial, como, por exemplo, fluido vital, que também poderia ser denominado energia vital. São mais próximos da matéria palpável. Então, fluidos aqui quer dizer que ela é uma manifestação, né, energética que vem, né, da eterização e que vai fazendo a sua transformação num processo para a direção à matéria, podemos assim dizer, só para nossa melhor compreensão. É bem mais amplo o estudo de fluidos. Mas aqui ele dá um exemplo. Nós falamos do fluido cósmico universal, falamos do perispírito, e aqui ele ainda cita fluido vital. O que seria o fluido vital? Né? Seria o que dá a condição de animar aos órgãos, ou seja, é o fluido da vida, é o hálito divino, é a manifestação divina na vida, no corpo físico, que ao desencarnarmos, nós vamos perder essa energia vital. É isso aí que é até a causa da morte física, que é o esgotamento dos órgãos. Nós teremos até um estudo voltado para essa compreensão da desencarnação. Se vamos falar em manifestação espiritual, vamos entender um pouco da desencarnação, não é, meus amigos? Então, aí está a questão dos fluidos. As energias são emanações materiais no campo vibratório, derivadas de atividades do pensamento ou fenômenos vibratórios inerentes à estrutura da matéria e suas propriedades. Luz solar, pensamento, né? E nós vamos ver essas energias, né, que são produzidas de alguma forma por aparelhos, pelo corpo físico através do pensamento. Então, a energia ela já tem uma direção, né? Nós vamos também detalhar um pouco isso um pouco adiante quando falarmos de vibrações. Mas esses conceitos eles já têm que estar sendo introduzidos, trabalhados em nós, para que o nosso estudo atinja uma compreensão mais necessária. Bom, então, vimos aí fluidos e energia, só para a gente situar, fluidos está mais no campo espiritual. A energia, ela se situa mais no plano material, para uma compreensão mais simples desses conceitos. Então, aí a gente monta um esquema, né, com essa trindade, com esse fluido cósmico universal, com a manifestação do espírito de matéria, para a gente consolidar essa nossa compreensão em torno do espírito. Vamos colocar o esquema aí para a gente. Bom, aí nós estamos vendo Deus no ápice, como aquele primeiro elemento, o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material, que é a matéria, o corpo físico, dentro do nosso estudo voltado à mediunidade. E a matéria, a gente vê o intermediário aí, o fluido cósmico universal, ou a origem de tudo, ele funciona de acordo com as manifestações da matéria, né? Nós temos estado sólido, gasoso e radiante, não é isso? Então, sólido, líquido e radiante. É isso aí. Então, nós temos aí ligado ao elemento inteligente a essência espiritual, que é da criação, como os 3 elementos do universo. O fluido cósmico, nas suas modificações, né, se ligam, se forma o perispírito, através da outra modificação do fluido cósmico universal, através da manifestação da vida, se dá o fluido vital, e a gente forma o corpo físico, ou a matéria bruta. Então, nós temos aí o espírito e a matéria animalizada, que é a constituição triuna do homem, correto? Então, são elementos distintos. Aí a gente vai começar a entender a possibilidade da manifestação de uma entidade espiritual ou de um espírito na erraticidade através de um médium. Para isso, nós temos que registrar bem esse esqueminha aqui em nossas mentes.
Ok, amigos, vamos caminhando aí na nossa compreensão. Então, para que haja manifestação, nós vamos falar um pouco das formas de transe, não dos mecanismos da mediunidade ainda, mas as formas de transe só para a gente ver essas possibilidades da manifestação do espírito. Vamos lá. Formas de transe. Nós temos o transe patológico, né, que é encontrada em pessoas em estado enfermiços, de mente, né, da mente, ou mesmo física, histeria, epilepsia, traumatismo craniano, delírio febril, coma, período pré-agônico. Então, todos nós temos, às vezes, uma experiência para contar de pessoas que entraram nesses estados e começaram a relatar visões fora do ambiente material em que ele estava situado. Às vezes com objetos, às vezes com pessoas, às vezes em locais. Tanto é que se estuda muito hoje a experiência quase-morte. Não é isso? O anímico, espontâneo ou estimulado, caracteriza por um estado de emancipação da alma, quando o espírito retorna todas as suas atividades e atributos e provoca os fenômenos espíritas. Então, a emancipação da alma, ela está lá no Livro dos Espíritos para a gente estudar. Né? Uma mais conhecida seria até durante o sono, em que nós conseguimos emancipar esse espírito, né? Que o corpo físico descansa e a gente alça outros planos espirituais. Também temos aí um estudo chamado Sono e Sonhos, na visão espírita, que a gente fala um pouco do assunto. Quem quiser melhorar esse entendimento, pode ir lá continuar os estudos, partindo até desse nosso estudo já postado em nosso canal. O mesmérico é introduzido por passe magnético, né? Mesmer que foi o primeiro estudioso aí das questões magnéticas, que também será objeto de estudo nosso mais detalhado. O hipnótico, né, o transe artificial, ou hetero ou autossugestão indutiva, através da hipnose, que é bem conhecido, né, aquele ser é levado em transe, ele penetra, através do seu arquétipo, né, situações anteriores à própria vida atual, usado também, né, muitas vezes, para tratamento, né, de traumas que venha prejudicar o ser, né, numa presente encarnação. O farmacógeno é introduzido esse transe é provocado por indução através de substâncias tóxicas, né? Ou alucinógenas, como as drogas, álcool, fumos, né? Como maconha, chás alucinógenos, como tem vários que são aí provocados, inclusive, é classificado como uma viagem. A pessoa se transporta para um outro plano, né? Mas, como nós estamos falando em matéria, isso aí passa a criar uma dependência química. Aí é bem prejudicial à própria mente e, né, a própria lucidez e a própria questão da saúde física e moral daqueles que se estacionam nessa experiência mais infeliz. E vamos ter aí o que nos interessa, que é o transe mediúnico, induzido por espíritos por influência sobre o campo mental do médium. Aqui já nos dá a primeira pista, né? Então, o transe mediúnico, ele atua sobre o campo mental do médium. Essas formas de transe nos é apresentada para que nós tenhamos uma visão dessas possibilidades do transe mediúnico. Vamos lá. De vez em quando eu fico olhando para cima e para baixo, porque eu preciso de controlar meus slides aqui, tá? Nós estamos por conta disso. Bom, vamos trazer agora, já nos colocando dentro da doutrina espírita, nas suas definições, né, mais abrangentes,
Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Isso que é mediunidade. Então, ela é uma força mental, é um talento criativo da alma ou espírito, e que fornece essa capacidade de comunicação e interpretação do espírito. Médiuns possuem uma aptidão especial para servir de intermediário entre os dois planos. Ou seja, se a mediunidade é uma força mental, o médium tem que ter uma aptidão especial, que nós chamamos de mediunidade, que André Luiz nos fala que é uma força nervosa. Para isso, nós temos um entendimento das funções do cérebro, para que permita essa comunicação, sendo o corpo físico uma máquina de comunicação do espírito com o plano material. Correto? Vamos ver o próximo. Qual a natureza da mediunidade? Né? Ela é própria ou natural? O que seria isso? É uma mediunidade como Kardec nos classificou, né? Que todos somos médiuns dentro de um padrão que nós conseguimos alcançar, mas nós vamos para a segunda. Então, é aquele trabalho, aquele trabalho que é inerente ao ser humano, né? Que é uma constituição, ou é de uma forma intuitiva, ou de uma forma perceptiva, que nós vamos ter o exercício da mediunidade. Então, muitas vezes, somos sem instrumentos, sem nós mesmos sabermos, né? Prova ou trabalho é aquela em que nós somos convidados ao exercício mediúnico, né? Para, através da mediunidade, ter um trabalho de crescimento espiritual para nós mesmos, enquanto auxiliamos aqueles mais necessitados do que nós. Então, é o trabalho mediúnico, que até o nosso foco seria o trabalho, né, na casa espírita. Expiação é uma mediunidade perturbada, né, que, através de vidas anteriores, traz uma carga de influência espiritual, né, muito intensa, em que muitas vezes ele não tem uma produção muito efetiva de trabalhos, mas expia, o próprio nome já diz, alguma coisa do passado. E muitos desses médios, através do esforço, do estudo, da perseverança, conseguem se situar e ainda ser um trabalhador, após, evidentemente, o seu restabelecimento, digamos assim, como espírito, ainda trabalhar. Então, muitos médiuns no passado ficaram na expiação por falta de entendimento, por falta de socorro, né? Como a gente falou até no início, aquelas questões consideradas demoníacas. E missionários, né? Podemos ter vários aí espalhados pelo mundo, mas vamos citar em missão 2, só para a gente entender a diferença, né? Allan Kardec e Chico Xavier trabalharam numa missão na mediunidade, porque trouxe esse avanço, né, para todos nós em termos de revelações espirituais vindos direto do alto para o nosso crescimento. Então, foram missão, aquele que trabalha em prol de muitos, né? E a iniciação mediúnica? Nós estamos falando que estamos aqui trabalhando para que isso ocorra, né? Iniciação mediúnica. Então, aí a gente vai no Livro dos Médiuns e no Evangelho, para que nós possamos compreender o que nos é dito. Que, sob o ponto de vista espírita, a mediunidade é uma iniciação religiosa das mais sérias. É um mandato que nos é outorgado pela espiritualidade superior, a fim de ser fielmente desempenhada. Ora, Kardec está falando isso lá no Livro dos Médiuns, né? Ele fala de uma coisa, uma iniciação religiosa muito séria, ou seja, a gente entra numa experimentação, a gente se coloca abrindo os nossos canais mediúnicos, né?
E nós temos uma possibilidade de auxiliar a Terra, digamos assim, de maneiras gerais, um mundo de expiações e provas, que muito necessita dessa interferência ou dessa presença superior junto a nós, a nos auxiliar a vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades evolutivas, tanto encarnado quanto desencarnado, porque nós continuamos mesmo desencarnados, filhos da Terra, com as mesmas mazelas, digamos assim. Por isso, ainda necessita de quem está nessa faixa de compreensão da vida em busca de alguma transformação e algum entendimento para aquilo que nós recolhemos na casa espírita de bom, a bênção da doutrina dos espíritos, a gente consiga compartilhar com aqueles que ainda estão em sofrimento mesmo depois de desencarnado. Então, é por isso que é outorgado, ou seja, nos é dado a partir do momento em que a gente se dispõe a trabalhar, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando nós nos propusemos a reencarnar, porque se ela é uma sensibilidade nervosa, se ela está ligada diretamente à constituição daquele ser reencarnante, a gente não escolhe, né? A gente aprimora, a gente aprende a utilizar a mediunidade. Então, quer dizer, podemos, em consequência, entender que a mediunidade é uma programação, né, que nos foi concedida antes mesmo da gente reencarnar. Então, aqui no Evangelho já fala também da mesma forma, de uma forma mais sucinta. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Isso aqui, gente, são palavras de André Luiz e Emmanuel, desculpe, de Kardec, no Evangelho e no Livro dos Médiuns, e olha para você ver a profundidade que isso coloca o trabalho mediúnico. Então, muitas vezes a gente achava que mediunidade, quando a gente começou lá na década de 80, ainda era visto muito como um sacrifício, como uma imposição. Até hoje, muitos que têm a mediunidade aflorada e não têm a compreensão, ainda se sentem nisso, né, nessa condição. Muitos, às vezes, acham que pode pedir para retirar a mediunidade. Então, a mediunidade é uma oportunidade muito valorosa da gente trabalhar, né, em prol do semelhante, em prol de nós mesmos. E muitos já falam, mediunidade, espiritismo não é mediunidade. Não é, mas a mediunidade é um canal, é um caminho que vem nos ajudar. Tanto a origem da doutrina espírita veio aí, a missão, a obra de Chico Xavier nasce aí, mas, quer dizer, nós temos que focar, não ficar só no fenômeno, porque Kardec nem trata a mediunidade dessa forma, né? Quando ele trata a mediunidade como iniciação religiosa, das mais sérias, e a mediunidade é a coisa santa que deve ser praticada santamente, quando os Espíritos nos trazem isso através do trabalho da codificação do nosso mestre Kardec. Então, a gente tem que refletir bem nesses conceitos para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades reencarnatórias. E eu volto aqui ao que nós falamos naquele início, né? É muito interessante isso, muitas pessoas nos fazem essa pergunta. Todos somos mais ou menos médiuns, segundo Kardec. Todavia, no uso dessa qualificação, não aplica senão àqueles nas quais as faculdades medianímicas é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Geralmente, médiuns têm uma aptidão especial para tal ou qual ordem de fenômenos, donde resultam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. A gente trouxe isso novamente, está no Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 14, falando dos médiuns. Então, Kardec aqui ele dá uma explicação bem efetiva para todos nós, porque todos somos mais ou menos médiuns, ou seja, tem uns que são mais, tem outros que são menos.
Isso na constituição reencarnatória do ser humano, né? Digamos que seria uma propriedade, digamos assim, da constituição física e também as possibilidades que nós vamos ver que o perispírito nos oferece para essa percepção. Mas ele distingue, né? Para usar que é médium, ela se aplica aos que têm a faculdade medianímica nitidamente caracterizada, ou seja, né, de acordo com a intensidade que aquele médium percebe o espírito e consegue se comunicar com ele. Porque muitas vezes nós podemos perceber alguma coisa e não conseguimos comunicação. Eu senti um arrepio, eu senti um cheiro, eu tive uma ideia e fui, acho que isso tudo é mediunidade, mas não é aquela mediunidade de trabalho, de manifestação dos espíritos, porque eu não consegui ser intérprete daquele espírito de uma forma tão clara. Acho que deu para entender essa diferença, né? Então, nós vamos iniciar os nossos estudos dessa forma, nessa compreensão. Então, a gente vai ver que, o que eu disse anteriormente, né, o médium já vem com a sua constituição física, a sua condição perispiritual, podemos assim dizer também, com possibilidades dessas manifestações e interpretação do espírito, segundo nos é definido no Livro dos Médiuns, né? Segundo os nossos instrutores espirituais, o que nos falam? Se depois de estudarmos bastante, experimentar bastante, se a gente não teve a manifestação do espírito, nós já estamos mais aptos a ser médium com Jesus. Ou seja, nada é perdido se somos mais ou menos médios, com certeza as nossas possibilidades de percepção, de auxílio vão aumentar com uma compreensão maior, e é assim tudo que a gente faz. Bom, nós estamos caminhando pelo final, nós vimos aí que Kardec nos fala sobre a mediunidade, ela vai ser definida de acordo com as manifestações. Então, por isso, no próximo estudo, nós vamos estudar a classificação da mediunidade segundo os seus efeitos, para a gente entender essa parte explicativa das possibilidades de manifestação mediúnica que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Então, nós esperamos vocês na próxima semana para continuarmos as nossas reflexões, os nossos estudos em torno da mediunidade. E nós vamos ficar com aquela passagem de Paulo com Coríntios, né, onde ele trouxe essa compreensão, porque muitos falam que Moisés proibiu a manifestação dos espíritos, mas se ele proibiu, era por falta de entendimento e abusos nessas possibilidades mediúnicas. E também a gente sabe que Moisés ele veio com uma missão determinada, ele não permitiu muita interferência para que ele pudesse realmente implantar a ideia principal para que estudemos a mediunidade, que é a ideia de um Deus único, um único no universo. E aí nós começamos o que? Entender o espírito, porque ninguém proíbe o que não é possível, se ele proibiu, e o próprio desenvolvimento intelectual do homem, né? A gente vai ganhando essa compreensão dessa trindade Deus, Espírito e Matéria, Espírito, Perispírito e Corpo, para que nós possamos aprofundar o nosso entendimento. Então, vamos ficar com essa frase de Paulo, para que a gente aproveite bem as nossas oportunidades. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, versículo 7. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço a todos. Até a próxima.